Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda Canal. Os canais são complementares, tem muitas informações, posts que eu coloco no Instagram que desenvolvem conteúdos que foram publicados aqui no YouTube. Então, notícias, informações sobre empresas, sobre finanças, investimentos, vale a pena acompanhar também a nossa página no Instagram. Meu nome é Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. São 14 anos, portanto, de experiência nessa área. O Viver de Renda ele foi criado com a ideia de compartilhar com vocês as minhas histórias pessoais, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, as lições que eu aprendi no mercado financeiro. Desta forma, eu espero que possa influenciar vocês na elaboração das suas estratégias e assim que vocês performem melhor os seus investimentos. Eu não faço análise, eu não faço recomendações, mas eu procuro aqui compartilhar com vocês os meus erros e acertos e entendo que isso pode ser útil a vocês enquanto investidores, independente do tempo que vocês tenham no mercado. O dia de quarta e dia de sexta nós fazemos o nosso tradicional café com ações. Um brinde a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. Mas aí eu estou destacando sempre aqui no canal a importância de conhecer os cafés especiais, os cafés arábicas, diferente dos robustas. Os cafés arábicas vão para outros países, são vendidos, a produção é vendida para outros países. O café robusta não tem mercado lá fora, pela baixa qualidade. E é o que a gente encontra nos supermercados. Então a gente precisa aprender a buscar esse mundo novo, que é o mundo dos cafés especiais, que vem crescendo cada vez mais o consumo no mercado interno. Vale a pena experimentar, porque as sensações, os aromas, o gosto, tudo isso é muito diferente dos cafés que nós costumamos encontrar nos supermercados pelo Brasil. Portanto, vale a pena. Eu costumo dizer que é uma viagem sem volta. Você, quando conhece o mundo dos cafés especiais, você não retrocede para o café que você comprava antigamente no supermercado. Então, vale a pena essa viagem. No Café com Ações, o que é que a gente faz? A gente procura aqui compartilhar com vocês uma dinâmica que eu utilizo para mostrar a vocês como é que eu seleciono as matérias, as informações que são mais relevantes para mim enquanto investidor. Porque a mídia, a internet está povoada com muito ruído, muita confusão, muita informação desencontrada, muito disse-me-disse, entendeu? Muita informação supérflua que não tem sentido para a nossa estratégia de investidor. Então eu faço um filtro todo dia e vejo o que realmente faz sentido, o que é importante para mim enquanto investidor. E eu estou compartilhando isso com vocês para vocês também aprenderem a ter essa dinâmica e separar o joio do trigo, se afastar do ruído e focar apenas no que tem relevância para você enquanto investidor. A primeira notícia que eu trago logo hoje é sobre o IPO da Redditor, né, que aconteceu agora no dia 8, fechou o valor, né, das ações e no dia 10 iniciou a negociação em bolsa. Chegou a subir 12%. Quem acompanhou o Café com Ações viu que em duas ocasiões nós falamos da oportunidade de investimento na Redditor, né? É uma empresa que nos chamou a atenção pelas suas características e identificamos sim uma oportunidade. Eu não entrei no processo porque minha carteira já estava preenchida de ações, já com todo o meu capital comprometido. Mas para quem tinha disponibilidade, a gente ressaltou que poderia sim ser uma boa oportunidade para diversificação e vem se confirmando, né, com a abertura do capital na Bolsa, vem se confirmando um grande interesse, sobretudo com muito investidor estrangeiro, inclusive o George Soros, um dos maiores bilionários aí do mundo, acabou entrando e comprando ações da Redditor, né? Muito bem. Outra notícia importante é do canal Bloomberg, dizendo: otimismo predomina nos países emergentes após ingresso de 5 trilhões de dólares em 2020. Uma pesquisa da Bloomberg com 63 investidores, estrategistas, pontuaram que a eficácia das vacinas será o principal vetor que vai guiar o mercado em 2021. Então, segundo a Bloomberg, os países que conseguirem sanar mais rapidamente
os efeitos da pandemia, serão os países que vão sair na frente. Por isso o Brasil, que anda atrasado nesse processo, precisa se acelerar, entendeu? Porque o investimento vai estar muito atrelado às condições sanitárias dos países. Segundo a pesquisa da Bloomberg, países, por exemplo, asiáticos, emergem favoritos entre as moedas e as ações, enquanto os investidores se mostram mais otimistas em relação a alguns países da América Latina menos afetados pela pandemia do coronavírus. A Argentina ainda é uma fonte de inquietação, o Brasil é uma fonte também de dúvida, portanto, existe aí uma atenção desses grandes investidores, grandes fundos de investimentos com relação a esse cenário da pandemia em 2021 versus a eficácia da vacina versus a agilidade dos países em fazer a vacinação das pessoas, né? Outra informação que está no radar, a gente vem falando sobre isso, é que o pacote de estímulo dos Estados Unidos continua sendo visto como fundamental para manter o apetite por risco. A maioria dos analistas e dos estrategistas estimam que os Estados Unidos vão aprovar um pacote de auxílio à economia próximo aí de $1 trilhão e que isso vai ajudar a aquecer não só a economia americana, como também vai influenciar na economia mundial. Muito bem, vamos a mais informações. Agora sobre o Canadá. O Canadá, ele no dia 9 de dezembro, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer contra a Covid. O Canadá é o terceiro país a aprovar a vacina depois do Reino Unido e do Bahrein. Então essa é uma outra notícia interessante e veja que os países estão com pressa para iniciar a vacinação. Aprovou já em regime emergencial, entende que já houve aprovação no Reino Unido, isso já acelera a dinâmica de aprovação no Canadá, entendeu? Então a Health Canada, a agência que regula as vacinas, anunciou a aprovação na quarta-feira, dia 9. O Canadá é o terceiro país a aprovar a vacina depois do Reino Unido e do Bahrein. Entendeu que o imunizante é seguro, eficaz e pode ser aplicado na população maior de 16 anos de todo o país em caráter emergencial. Isso deveria ser, inclusive, regra para que a Anvisa aqui brasileira agilizasse o seu processo, porque estão falando em 60 dias para aprovar a vacina. Isso não existe, né? 60 dias, quantas pessoas vão morrer por dia para que a Anvisa emita o seu parecer, né? É um negócio que realmente não faz o menor sentido. É o que a gente está vendo, inclusive, né? Notícia de hoje, os Estados Unidos estão se organizando para aprovar o uso da Pfizer, da vacina da Pfizer e da Moderna, do outro laboratório farmacêutico, né, que também já deu entrada no registro. Pela previsão dos Estados Unidos, em caráter emergencial serão aprovadas 2 vacinas e eles acreditam que no período aí de 7, 8 dias mais ou menos, já vai começar a vacinação usando as 2 vacinas, a da Moderna e a da Pfizer. Então veja como é que os países estão raciocinando em relação à vacina e estão agindo, entendeu? Isso deve servir para o Brasil, pelo menos para o Brasil raciocinar. Né? O Brasil precisa raciocinar. O governo brasileiro, os governos dos estados precisam raciocinar, ver como é que o mundo está lidando com este problema, o senso de urgência, né? Toda a burocracia está sendo jogada no lixo, né? Então se vê o processo de urgência, quer dizer, os Estados Unidos está já falando hoje que provavelmente em 8 a 10 dias inicia a vacinação no país usando as 2 vacinas, da Pfizer e da Moderna. Isso é bom porque é um sinal de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade em salvar vidas, que é a obrigação de todos os governantes, salvar vidas do seu povo. Muito bem, uma informação que eu queria compartilhar com vocês, também ainda falando de vacina, mas aí é uma postura de uma empresa, né? E eu sempre procuro destacar a questão do comportamento das empresas, porque isso nos diz muito sobre ela e me ajuda também a analisar o valor da empresa,
né? Não é só números, não é só mercado, às vezes muitas vezes também a gestão da empresa, as pessoas, a liderança e a cultura da empresa, os valores que essa empresa tem. E aí é uma notícia interessante que foi divulgada pela Azul. A Azul fez um post aí nas redes sociais no dia 8, né, se não me falha a memória, dizendo o seguinte: a Azul vai transportar a vacina da Covid-19 gratuitamente para todas as cidades onde ela opera. A maior malha aérea do país não espera. A gente vai levar a vacina da Covid-19 de graça para todo o Brasil. Mais do que atender as 113 cidades do Brasil, temos orgulho de servir a milhões de brasileiros. Palmas e parabéns para a Azul. São essas coisas que fazem diferenças em momentos de crise. Assim como é deplorável o comportamento do Carrefour com relação à morte daquele cidadão dentro do seu ambiente de supermercado, é digno de elogios essa atitude da Azul de fazer o transporte gratuito das vacinas para todas as cidades onde ela tem voos programados. Muito bem, parabéns para a Azul. Isso faz uma empresa chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos clientes, chamar a atenção dos investidores, entendeu? Eu, como investidor, tenho ações da Azul e isso me chama a atenção, porque eu percebo que essa companhia tem algo diferente, entendeu? Então isso é muito legal. Ainda falando sobre a Azul, isso é uma outra notícia que mostra esse diferencial, que a gente precisa estar atento. Uma matéria que saiu no final de novembro, mas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Num site de notícias chamado Aeroin. Piloto da Azul retorna para buscar senhora que havia perdido o voo. Olha a notícia. Uma interessante e bonita atitude foi colocada em prática por colaboradores da Azul Linhas Aéreas em uma situação que tal ato se fazia necessário em prol de um atendimento ainda mais humanizado a um passageiro. Segundo um e-mail enviado pelo presidente da empresa aérea, John Hodgerson, aos tripulantes, para todos os seus funcionários, do ar ou de solo, e compartilhado com a Aeroin por diversos deles, no último dia 23 de outubro, coincidentemente o dia do aviador, um caso muito especial aconteceu na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Segundo John, quem já voou para o aeroporto de Governador Valadares sabe a importância da pontualidade dessa operação, porque ela está relacionada a várias conexões nos aeroportos de Cofins, na Grande Belo Horizonte, e isso é fundamental para que os passageiros possam embarcar para as próximas etapas. Sabendo disso, o comandante Júlio Grise e o copiloto André Cristófoli, junto com as comissárias Olivia e Carla, além do time de solo, começaram o embarque de forma antecipada para evitar atrasos e perceberam que havia um no-show, ou seja, um passageiro que comprou a passagem aérea, mas não compareceu até o horário do embarque. Os pilotos fizeram a alteração necessária relacionada à pessoa a menos a bordo e seguiram com os cheques da aeronave. Após a liberação, iniciaram o taxiamento para a pista de decolagem. Quando já estavam posicionados para a decolagem, a estação de rádio do aeroporto chamou os pilotos e disse que a equipe da base da Azul precisava falar com eles. O comandante atendeu o chamado. Enquanto conversava com a gente, percebeu que a voz dele estava diferente do habitual e o pedido também. O agente estava consultando a tripulação para saber se poderiam realizar o retorno da aeronave para que a passageira, que há pouco tinha sido anotada como no-show, embarcasse. Isso porque a senhora, que estava chorando muito, ela estava com sua mãe na UTI e precisava chegar em Confins para poder cuidar dela. Segundo relata o presidente da Azul no e-mail, mesmo sabendo dos possíveis impactos que isso poderia gerar para os demais clientes, o comandante Júlio Grise percebeu que poderia atender a esse pedido tão importante. Enquanto fazia o retorno para o embarque, ele anunciou pelo sistema de áudio da aeronave que estavam voltando para ajudar uma pessoa com um caso grave de doença na família. Assim que ele terminou sua fala, os aplausos dos demais passageiros tomaram conta da aeronave. De volta ao portão do embarque, a senhora foi recebida pelas comissárias que buscaram acalmá-la e o voo de Governador Valadares até Confins ocorreu bem,
mesmo com retorno, a aeronave pousou com tempo suficiente em solo para que todas as conexões fossem atendidas. Então veja, de novo, a importância dos valores de uma companhia. Esse ato tomado pelo comandante do avião, certamente não foi à toa. Ele provavelmente entende que a cultura da empresa que ele trabalha, de alguma forma, estimula esse tipo de conduta e este tipo de comportamento, essa preocupação em buscar uma solução para o cliente. Isso nos diz muito sobre uma empresa, entendeu? Não são apenas os seus números, os seus indicadores, o seu balanço trimestral, mas eu lhe diria o seguinte, que mais da metade das informações que a gente precisa não estão nos balanços, estão dentro das empresas. São quem são os líderes da empresa, qual é a cultura da organização e qual é o planejamento estratégico dessa empresa e a sua capacidade de execução. Essas coisas não aparecem no balanço, entendeu? Então essas coisas é aquele subjetivo que você às vezes não consegue encontrar nos números, mas que nos dizem muito sobre para onde aquela empresa está indo, entendeu? Se ela tem uma tendência de sucesso ou se ela está indo numa tendência de fracasso. Então eu trouxe isso porque esse é o tipo da notícia que me chama a atenção enquanto investidor e que acredito que muitos investidores acabam não percebendo isso e não dando importância para essas sutilezas, mas elas fazem toda a diferença, acreditem, fazem toda a diferença. Uma notícia que eu queria trazer agora saiu também num site de notícias especializado em tecnologia, o Tecmundo, que a gente está numa discussão sobre a questão do 5G, né? Aí vejam o que diz essa notícia. China põe em órbita satélite para a internet 6G. Muito bem. A bordo do foguete chinês Long March Mark 6 foram lançados 13 satélites ao espaço no dia 5 de novembro, um deles, porém, é especial. É o primeiro a ser testado no programa chinês de desenvolvimento da sexta geração de dados móveis, o 6G. O 6G virá da combinação da rede de comunicação por satélite com a terrestre. Esperamos que ela seja 100 vezes maior, que ela tenha 100 vezes mais velocidade do que o 5G. Dá para acreditar nisso? O 6G vai ter a velocidade 100 vezes maior do que o 5G. Sua banda de frequência está configurada para se expandir do espectro de ondas milimétricas do 5G para o espectro terahertz, disse o engenheiro Xu Yansheng, da Academia Chinesa de Engenharia, a emissora estatal. Segundo ele, esse satélite experimental marca a primeira vez que a tecnologia de comunicação desse espectro será analisada em ação no espaço. Então a gente aqui vai começar a fazer o leilão do 5G e a China está começando a iniciar os testes, as análises para o desenvolvimento dos 6G. Então a gente precisa realmente acelerar o passo para não ficar para trás, né? É maravilhoso o mundo da tecnologia, as medidas de segurança precisam ser tomadas, claro, sempre, mas é muito bom ver que a gente está indo para um mundo cada vez mais próximo do que a gente via na ficção científica anos atrás, né, que parecia tão distante e começa a ficar tão possível de virar realidade, né? É muito legal isso. Bom, falando em 5G, a gente tem algumas notícias aqui que tem a ver exatamente com a Oi, né, que é um case que a gente sempre acompanha, mas vamos lá fazer esse giro de notícias aqui no Café com Ações, dar esse destaque aí ao 5G e de que forma isso pode repercutir com relação à Oi. A Anatel está aguardando a decisão do presidente Bolsonaro sobre a presença da Huawei no 5G. Isso já foi a declaração de um diretor da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Da parte da Anatel não há nenhum motivo técnico de restrição, mas ele entende que pode haver um ingrediente aí de segurança institucional que pode vir do gabinete do presidente da República. Então essa foi uma declaração da Anatel. Existe uma ala ideológica dentro do governo federal que está trabalhando, segundo fontes na Folha de São Paulo,
dizendo que estão trabalhando para impedir que a Huawei participe do leilão de 5G. O Reino Unido proibiu, é importante que se saiba, o Reino Unido proibiu a participação da Huawei nessa área do 5G e ainda deu prazo para que as operadoras de telefonia retirem os equipamentos do 3G e do 4G. Bom, importante saber que aí foi por conta de um alinhamento militar estratégico do Reino Unido com os Estados Unidos, que vem fazendo esse tipo de pressão. Aqui o governo Bolsonaro tem dado sinais que pode querer seguir esse caminho, né? Então a matéria da Folha fala exatamente sobre isso, desse núcleo ideológico, e que eles estão se reunindo para discutir de que forma eles podem criar algum mecanismo para barrar a participação da Huawei no leilão de 5G. E aí está tendo uma discussão pública. O vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista dizendo que não via sentido em tirar a empresa chinesa do leilão de 5G. Ele afirmou que o Brasil vai pagar caro caso essa medida seja tomada, né? Essa foi uma notícia também que saiu no jornal Folha de São Paulo. Numa palestra, ele ressaltou que quase 40% da infraestrutura do país em 3G e 4G é da tecnologia da empresa chinesa. Então, que barrar a Huawei nessa tecnologia 5G significa ter que revisar todos esses equipamentos do 3G, do 4G, que hoje envolve aí cerca de 40% da infraestrutura das empresas de telecomunicações, e que isso vai gerar um custo muito grande, que provavelmente vai ser repassado para o consumidor final, ou seja, nós, né? Então ele destacou aí a visão dele. Logo na sequência, a outra notícia da Infomoney, logo na sequência, o presidente Bolsonaro se incumbiu de desautorizar as declarações do seu vice-presidente, o Hamilton Mourão. Ele disse que o Hamilton Mourão não está habilitado, credenciado pelo governo para falar sobre o 5G. Ele disse que esse é um assunto interno que tem a ver com o gabinete da presidência e com o Ministério das Comunicações. Foi a declaração. Ninguém vem falar sobre 5G comigo, não está aberta a agenda para quem quer que seja, a não ser que ela venha acompanhada do ministro Fábio Faria das Comunicações. Esse assunto não está franqueado para outras pessoas participarem das discussões. Repito, 5G ninguém fala comigo sem antes conversar com o Fábio Faria. Então foi essa declaração aí do presidente Bolsonaro. Outra notícia, aí já no canal Telesíntese, veio aí na sequência, o Rodrigo Maia oficializou a criação de um grupo de trabalho que vai acompanhar a decisão sobre o 5G no Brasil. Criou esse grupo de trabalho na Câmara de Deputados e no Senado, no dia seguinte, também foi criado um grupo de trabalho pelos senadores para discutir. Foi proposta, na verdade, né, que o Senado também crie uma comissão para discutir o 5G. O que já está claro é que as empresas de telefonia, né, as empresas de telecomunicações, elas entendem que é uma geração de custo adicional para as empresas, né, porque cerca de 40% dos seus equipamentos são todos da Huawei, e que isso vai encarecer o custo que as empresas têm para a implantação da tecnologia e que vai atrasar o próprio leilão também, né? Porque vai se discutir como é que vai ser feita a substituição desses equipamentos. A Huawei já disse que vai entrar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, se for barrada, e as empresas de telecom também já disseram que vão fazê-lo, né? Existe aí já um movimento firmado entre Oi, Claro, Vivo e TIM, que entrarão na Justiça caso o governo resolva, vamos dizer assim, impedir a participação da Huawei no leilão de 5G.
Então a gente está vendo aí já uma judicialização desse assunto. Isso não impacta, num primeiro momento, em nada as ações da Oi, mas pode comprometer a agenda, o calendário, o cronograma de leilão do 5G, sim, porque se judicializar, provavelmente ele sequer vai acontecer no ano de 2021. Esse risco existe, de não acontecer o leilão em 2021 por conta da judicialização, tá? Porque a gente já sabe que aí chegando isso para o Supremo tem o seu rito processual, sua lentidão normal de funcionamento, entendeu? Então isso vai se arrastar, vai fazer audiência pública, várias reuniões, entendeu? Ouvir os prós, os contras, põe aí o ano inteiro nessa novela. Então eu não acredito, caso o governo vá por esse caminho, a resposta natural será a judicialização, aí eu não acredito mais que o leilão vai acontecer em 2021, só em 2022, após os trâmites acontecerem no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Bom, esse foi o nosso giro de notícias do nosso Café com Ações, hoje com esse destaque aí para essa questão da tecnologia, do 5G e envolvendo notícias que dizem algum respeito mais direto à própria Oi, que é uma ação que a gente vem acompanhando nos nossos cases, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, deixem o seu like e até a próxima.